Olá, meus queridos acadêmicos. Sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem e nesse novo modelo, formato, estarei realizando uma retomada de conteúdo do tema Retratamento Endodôntico. Agradeço o empenho de vocês, estão tendo no desempenho dessas atividades e no fórum de discussão. E gostaria de pedir que aproveitem os conteúdos que estão sendo produzidos e disponibilizados pelos professores e me coloco à disposição sempre para esclarecimento de dúvidas. Antes de iniciar a retomada de conteúdo, gostaria de falar a respeito da quarentena em tempos de coronavírus Covid-19, no qual a ordem agora é manter a distância, ou seja, em isolamento social, vivendo um dia de cada vez, momento este de reconfigurar, adaptar ao novo, vivendo uma nova forma de viver. Então temos a responsabilidade social de ficar em casa. E também porque nesse momento manter a distância salva a vida. Aproveite essa quarentena para estudar, ler, conversar mais, ou seja, escolha deliberadamente, racionalmente, transformar esse momento em oportunidade e com certeza sair dela fortalecido. A solidariedade em tempos de coronavírus desempenha um papel essencial para suprir as necessidades de quem precisa. Ou seja, pequenos atos de solidariedade podem fazer desse mundo um lugar melhor. A genuína solidariedade é aquela praticada com quem nem mesmo conhecemos. Então, sejam bem-vindos para a classe, bons estudos e vamos para a aula. Uma sala de aula diferente, de aula remota ministrada por mim, por meio da utilização de recursos tecnológicos em formato de aula gravada realizada em tempo não real. Assim, espero contribuir para o aprendizado de todos. Por que o tema da aula Retratamento Endodôntico? Solicitação do tema Retratamento Endodôntico para retomada de conteúdo foi realizada por alguns de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje, os objetivos da nossa presente aula é conhecer os critérios na determinação do sucesso endodôntico, identificar as causas do fracasso endodôntico, compreender o princípio do retratamento endodôntico, conhecer as etapas do retratamento endodôntico. Onde irei encontrar referências para o estudo? Temos o livro do professor Hélio Pereira Lopes, Biblioteca Virtual e Física, e também o livro do professor Carlos Estrela, Biblioteca Virtual. Esses são os dois exemplares, terceira edição, e esse é o do Hélio Lopes, quarta edição. Esse é um livro que pode ser utilizado também por vocês como leitura complementar. Para explicar esse conteúdo, irei fazer uso de analogias visuais. Dessa forma, irei explanar o conteúdo de forma mais simples e interessante por meio de comparação com imagens e diagrama do nosso cotidiano e não necessariamente imagens dentárias. Mas antes de falar a respeito do tema propriamente dito, temos que entender a respeito do sucesso do tratamento endodôntico. Qual o principal objetivo em todas as situações clínicas do tratamento endodôntico? Seria o sucesso do tratamento endodôntico. E acredito que essa foi uma resposta unânime e desta forma evitar dentro do possível a perda do dente. E como chegamos a esse sucesso? Como chegamos a esse resultado de sucesso? A lógica é reverter o quadro de doença presente, o que demanda intervenção para neutralizar a agressão e romper o biofilme bacteriano presente no complexo sistema de canais radiculares. É importante conhecer previamente a complexidade da anatomia interna do canal radicular. Fazendo uma analogia com essa imagem, podemos compreender que a estrutura anatômica da cavidade pulpar é muito complexa
e não é representada somente pelo canal principal. Muitas variações anatômicas podem ser encontradas, como ramificações dentárias, distúrbios de desenvolvimento, canais em C, curvaturas, canais radiculares achatados e formatos internos presentes nos diferentes grupos dentários. Nessas regiões de difícil acesso com presença de biofilme e mecânica se torna um grande desafio. É necessário romper esse biofilme bacteriano presente na luz do canal principal e no interior dos túbulos dentinários e promover essa desorganização do biofilme. Isso é realizado por meio de instrumentos e solução irrigadora. Fazendo uma analogia com essa imagem, a presença de lodo, mofo, representa o biofilme bacteriano aderido no interior dos canais reticulares. E para sua remoção, é necessário a ação de uma escova e uma solução apropriada. A solução para o sucesso do tratamento endodôntico, como bem visto, depende da eliminação dos micro-organismos presentes no canal radicular e na sua prevenção de sua reinfecção. Conjunto de fatores consolidado, com correto diagnóstico, correto planejamento, protocolo adequado para a técnica operatória, ou seja, preparo dos canais radiculares, processo de sanificação dos sistemas radiculares, dos canais radiculares, habilidade e experiência do operador. Estrela e colaboradores relatam nesse artigo publicado em 2014 a caracterização do sucesso do tratamento canal radicular. Nele, ele relata a importância da interação, ou seja, um equilíbrio entre o número de micro-organismos e a resposta imunológica do hospedeiro para o sucesso. A vida útil do dente tratado endodonticamente depende da qualidade do processo de sanificação, estratégias antimicrobianas, alargamento e selamento, cujo referencial apresenta como base o diagnóstico, planejamento e a excelência da técnica operatória, endodôntica e reabilitadora. O percentual de sucesso do tratamento endodôntico é influenciado pelo estado pré-operatório da polpa dentária e pela presença ou ausência de lesão periapical pré-operatória. Fazendo uma analogia com essas imagens, a primeira imagem representa um dente com polpa necrosada, com ou sem lesão periapical. O percentual de sucesso é menor porque temos um grande número de espécies microbianas, diferente da imagem 2, que faz analogia a uma polpa vital. Polpa necrosada e principalmente com patologia periapical, há um grande número de espécies microbianas e na realização do tratamento endodôntico, objetiva-se reduzir o número de espécies microbianas a um nível que não perpetue a agressão apical e o organismo consiga reparar com a neoformação óssea. Caso não se consiga reduzir o número de espécies microbiana, a lesão se perpetuará e, portanto, ocorrerá um insucesso do tratamento. A presença de dor contínua, esporádica e ou desconforto associada ao aspecto de uma imagem radiolúcida em dente tratado endodonticamente pode ser sugestivo de fracasso. Quais são os critérios na determinação do sucesso endodôntico? Silêncio clínico, ou seja, ausência de dor, edema e fístula, estrutura óssea periapical normal, regressão de periodontite apical, espaço do canal radicular completamente obturado, presença de selamento coronário perfeito e dente em função. O acompanhamento e preservação do caso são necessários para a definição do êxito da terapia, porque a vida útil do dente tratado endodonticamente
implica no entendimento de resultados biológicos e mecânicos como um evento multifatorial ao longo da vida do indivíduo, ou seja, após a realização do tratamento endodôntico. A endodontia vem sofrendo uma revolução intensa nos procedimentos de atuação e principalmente na obtenção de imagens tridimensionais, como a tomografia computadorizada, que permite uma maior detecção da presença de patologias periapicais em relação à radiografia convencional. Nos casos de dúvida entre sucesso ou fracasso, a correta localização ou detecção da periodontite apical pode ser feita por tomografia computadorizada de feixe cônico, que ainda permite a possibilidade de uma navegação pela imagem da tomografia, pode caracterizar a realidade de uma estrutura multidimensional, auxiliando com informação precisa sobre a presença, ausência ou regressão da periodontite apical. O uso da tomografia computadorizada de feixe cônico é um recurso que eleva a detecção de patologias periapicais em dentes tratados endodonticamente e facilita a tomada de decisão para o retratamento endodôntico. Alguns casos em que a lesão periapical não é visível radiograficamente, esta se torna evidente na tomografia computadorizada Cone-Beam. Estrela e colaboradores em 2008 avaliaram o número de lesões periapicais presentes em dentes com tratamento endodôntico quando identificados pela radiografia panorâmica, periapical e pela tomografia computadorizada de feixe cônico. Observaram que a presença de periodontite apical, avaliada em tomografia computadorizada de feixe cônico, foi maior quando em comparação com radiografia periapical seguida da panorâmica. O retratamento endodôntico é a primeira opção para o tratamento do insucesso. Retratamento endodôntico é um procedimento realizado sobre um dente que recebeu uma tentativa anterior de tratamento endodôntico que resultou numa condição que requer um novo tratamento. Para o insucesso endodôntico, temos fatores técnicos, patológicos e sistêmicos. Fatores patológicos: infecção intrarradicular e infecção extrarradicular. Assim, quando temos presença de sintomatologia, vestígios de fracasso do tratamento endodôntico, presença de lesão periapical, fístula, a opção terapêutica seria retratamento endodôntico. Os micro-organismos crescem, proliferam, levando ao fracasso quando muitas vezes tem uma falha no controle microbiano. Está relacionada às falhas na sanificação, principalmente devido à complexidade anatômica e istmos que torna a manobra difícil, e pelo emprego de protocolos de tratamentos inadequados e também a persistência de micro-organismos resistentes. A estruturação de um novo tratamento endodôntico, em decorrência de um fracasso, representa uma manobra complexa que requer cuidado especial. Um aspecto que deve receber atenção redobrada diz respeito ao critério na seleção de casos. Caso clínico em questão, diagnóstico adequado, refinada seleção de casos, fatores relacionados ao paciente, fatores locais que possibilitam um prognóstico duvidoso. O paciente, ele deve ser sempre esclarecido pelos riscos e benefícios do tratamento endodôntico. Você sabia que micro-organismos na região apical podem se alojar na região de erosões apicais em decorrência da reabsorção sementária formando biofilmes? Desta maneira, eles se protegem da defesa do hospedeiro, como também é difícil de serem eliminados no tratamento convencional.
Você sabia que a infiltração coronária ou selamento coronário deficiente é um dos fatores para a recolonização microbiana e ressurgimento da patologia periapical? Você sabia que um novo tratamento endodôntico busca esvaziar o canal radicular, remover completamente o material obturador presente, estabelecer novo limite longitudinal e transversal de ampliação, obter uma forma adequada e prestigiar um efetivo e potente controle microbiano para a infecção secundária presente? Você sabia que o exame radiográfico é essencial no planejamento de um retratamento endodôntico, pois fornece vários dados importantes? O acesso à região apical nos retratamentos endodônticos é obtido por esvaziamento do canal radicular a partir da remoção do material obturador presente, e uma nova modelagem do canal depende do acesso livre e direto à região apical. O primeiro passo para o esvaziamento do canal consiste na avaliação clínica e radiográfica do material obturador presente, bem como da quantidade e extensão apical de material, presença no terço cervical, médio e apical, e o limite apical de preenchimento do material obturador. No retratamento endodôntico, um novo preparo do canal radicular deve ser realizado e não somente realizar remoção do material obturador. Conduta clínica do retratamento endodôntico: abertura coronária, a utilização de brocas Gates-Glidden no terço cervical e médio, solvente como eucaliptol ou óleo de laranjeira, com movimentos de cateterismo e com limas K-Flex, pressiona-se contra o remanescente de obturação. Solventes de gutapercha, eucaliptol e óleo de laranja, o citrol, indicado para auxiliar na remoção de obturações de canais radiculares. A gutapercha é um material constituído basicamente de uma resina vegetal e é solúvel em solventes químicos. Portanto, esse eucaliptol e o óleo de laranja, o citrol, ele faz a remoção auxiliando como solvente químico. O eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, incolor, de odor aromático e canforáceo, e o óleo de laranja citrol é um óleo essencial, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável. Limas tipo K-Flex número 15, 20, 25. Procura-se vencer o material com pressão apical e movimentos de cateterismo para criar espaços com essas limas. A remoção da gutapercha pode ser com auxílio também dessas limas Redstone. Na região apical, principalmente nos 3 milímetros finais de obturação, evite o emprego do solvente para prevenir possível extravasamento do material obturador. Redobram-se os cuidados em canais curvos, porque aumentam as chances de criação de degraus, perfurações e fraturas de instrumentos. No próximo vídeo, nós teremos perguntas que vocês precisam de responder no fórum de discussão. Muito obrigada.